começando agora e você acompanhando, como sempre, conosco ao vivo. Obrigada, podemos nos sentar. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. E com uma saudação muito especial ao nosso querido e sempre presidente, ministro Luiz Fux, nesse 26 de abril, desejando que, como dia de celebração da vida, seja muito suave, muito feliz, e com todas as coisas boas que Vossa Excelência, ministro Fux, que eu vejo aqui telepresencialmente, merece. Um feliz aniversário. Excelentíssima senhora ministra, presidente, segura um papel em suas mãos. Pelas suas palavras. Imagem aberta. Um dos grandes presentes da minha vida é sempre Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Colegas do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Eu passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 20 de abril de 2023. De pé à esquerda da excelentíssima senhora ministra, presidente, quem fala é Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h33, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares com relação à nossa ata, se há alguma retificação ou observação a fazer. Nada havendo, declaro-a aprovada. E apregou, para continuidade de julgamento, o recurso extraordinário 1.279.765, que tem como relator o eminente ministro Alexandre de Moraes e como recorrente o município de Salvador, figurando como recorrida Simone Rocha de Souza. Esse recurso extraordinário diz com o tema 1132 da repercussão geral, aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial. E com relação a ele, a 1.484 processos sobrestados estão aqui relacionadas como pertinentes às ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e 8 da Agenda 2030 da ONU, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Esse processo foi objeto de destaque no plenário virtual pelo eminente ministro Dias Toffoli. Na sentada anterior, tivemos a leitura do relatório pelo eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, e as sustentações orais, que, como sempre, vão servir de farol, e nos auxiliar a refletir sobre temática tão relevante. Passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para o voto. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen, Lúcia, eminentes ministros. Um cumprimento especial ao ministro Luiz Fux, parabenizando pelo aniversário, desejando muita saúde, muita força, muita luz a esse grande magistrado e grande colega e grande amigo que é o ministro Luiz Fux. Cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, hoje representando a Procuradoria-Geral. Alexandre de Moraes, ministro do STF. Presidente, aqui, relembrando, recurso extraordinário submetido à repercussão geral, tema 1132, onde devemos definir. Ministros votam processo recurso extraordinário 1.279.765, município de Salvador, contra Simone Rocha de Souza. Agentes de combate às endemias, previsto no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 63 de 2010 e instituído pela Lei 12.994 de 2014,
aos servidores estatutários dos entes subnacionais. Eu, inicialmente, esclareço que afastei e afasto um pedido que foi feito de perda superveniente do objeto em razão da promulgação da Emenda Constitucional 120 de 2022. Inclusive, entendo que a interpretação deve ser feita também com a Emenda Constitucional 120 de 2022. A referida emenda, ela não suprimiu o direito dos entes nacionais de opção entre regime de CLT ou estatutário na submissão aos agentes comunitários de saúde. Ela simplesmente regulamentou ou explicitou a questão do piso salarial. Também, presidente, me parece que a edição da Lei 9.646 de 2022, do município de Salvador, que regulamenta o novo regime jurídico do cargo efetivo de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, também não prejudica o tema de repercussão geral, pois a sua produção de efeitos é a partir do dia 1º de dezembro de 2022. Eu passo, então, afastando esses dois pedidos, eu passo ao exame do recurso extraordinário. Afasto, não merecem ser escolhidas, afasto as razões do recorrente em relação à ofensa ao artigo 93, 9º da Constituição, e cito aqui nossos números precedentes. Também, da mesma forma, entendo, eu vou acelerar, presidente, porque aqui o voto, parte do voto já foi... Na pauta recurso extraordinário, 1.279.765, município de Salvador contra Simone Rocha de Souza. Questão constitucional. Ao recebermos a repercussão geral, ao considerarmos a repercussão geral, o plenário, por ampla maioria, entendeu existir repercussão geral de questão constitucional. E digo isso porque, embora em alguns casos o Supremo Tribunal Federal tenha considerado controvérsias assim de índole infraconstitucional, isso já foi ultrapassado pela composição plenária do Supremo Tribunal Federal no reconhecimento da repercussão geral. Aqui me parece importante fazer uma observação para aqueles que nos ouvem, nos assistem, mas não acompanham as votações da repercussão geral. Cada ministro vota se a questão é constitucional e se há repercussão geral. Então, obviamente, ao se reconhecer a repercussão geral, também a maioria votou pela questão constitucional. O que é realmente importante, inicialmente, é a compatibilidade ou não com a Constituição Federal da aplicação do piso salarial nacional, aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, previsto no artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal. E eu diria não só com a redação da emenda 63 de 2010, mas também agora com a emenda 120 de 2022. No voto, presidente, repito aqui, o minucioso histórico das normas constitucionais e legais que envolvem o debate feito na sentença, um detalhado voto, desde a redação original do artigo 198, parágrafo 5º da Constituição, a redação dada pela emenda 51, 2006, que prevê, isso também é muito importante, que as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com algumas diretrizes. E o parágrafo 5º, pela redação dada pela Emenda Constitucional 63, a redação dada previa que lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A partir disso, editada a Lei 11.350, que estabeleceu o regime jurídico da categoria, no seu artigo 8º. Também cito aqui
nesse resumo da legislação, cito a legislação do caso concreto, a legislação do município de Salvador, a Lei Municipal 7.955 de 2011, a Lei 7.867 de 2010, e, posteriormente, ainda a Emenda Constitucional número 63, em 2010, modificou a redação do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, passando a estabelecer, aí sim, que lei federal versaria não apenas sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, mas também, aqui houve esse acréscimo, mas também sobre o piso salarial profissional nacional e as diretrizes para os planos de carreiras desses. Expressamente, o parágrafo 5º do artigo 198 diz: lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Na esteira dessa alteração constitucional, a Lei 12.994, em 2014, acrescentou à Lei 11.350 de 2006 o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Ainda em 2018, a Lei 13.709 conferiu nova redação. Também, em 2014, a Lei 12.994 incluiu essa previsão na Lei de 2006, na 11.350. Posteriormente, presidente, inclusive posteriormente ao reconhecimento da repercussão geral, mas me parece com total aplicação, e é necessário se interpretar em conjunto para decidir o presente caso, em 5 de maio de 2022, foi editada a Emenda Constitucional 120, que incluiu os parágrafos 7º a 11 no artigo 198 e passou a estabelecer, parágrafo 7º, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. E o parágrafo 8º, que também é importante para a presente questão, os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria e exclusiva. Ou seja, com a edição da Emenda Constitucional 120 de 2022, a União, que antes expressamente havia essa previsão em relação à União. A União tinha, nos termos da lei, tinha a obrigação de prestar assistência financeira complementar aos entes subnacionais. A partir da Emenda 120 de 2022, a responsabilidade da União passou de uma assistência complementar a uma obrigação única. Quem é responsável, o ente federativo responsável para fixar o piso salarial nacional é a União. E o ente federativo responsável para pagar... 1.279.765, município de Salvador, contra Simone Rocha de Souza. Em relação a isso, e por isso que me parece, como afastei inicialmente, que a emenda 120 de 2022, ela não torna
prejudicada a ação, ela complementa a interpretação necessária para resolver a presente questão. Porque, repito, expressamente, os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão, esses recursos, consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria e exclusiva. Trata-se de responsabilidade única e exclusiva da União. Por que saliento isso, presidente? E pedir para distribuir a Vossas Excelências uma ratificação de tese. Eu, presidente, já havia colocado o meu voto no plenário virtual. O caso foi destacado pelo eminente ministro Dias Toffoli, o que demonstra, e aqui é uma outra questão importante a salientar, alguns críticos do plenário virtual acham que o Supremo Tribunal Federal não discute as questões no plenário virtual. Às vezes, são mais discutidas até do que no plenário presencial, porque durante uma semana nós podemos analisar, detalhar, e quando há essas dúvidas, as questões ainda não pacificadas, há a possibilidade de destaque, como fez o eminente ministro Dias Toffoli, a quem parabenizo não só pelo destaque, mas também pelo voto. Eu tive o cuidado de analisar o voto de Sua Excelência e estou, presidente, aqui eu votarei no sentido contrário ao que havia entendido no plenário virtual, havia depositado no plenário virtual, ou seja, no sentido da constitucionalidade, nessa hipótese, do piso nacional para agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, no seu voto, que distribuiu a todos nós, salienta, e depois Sua Excelência, obviamente, terá a oportunidade de se manifestar, mas salienta vários motivos, várias razões, inclusive, em razão da similitude da matéria, Sua Excelência cita um trecho, um longo e importante trecho, de parecer que, na condição de advogado-geral da União, Sua Excelência proferiu na ADI 4167, que dizia respeito ao piso nacional dos profissionais do magistério da educação básica. Isso realmente me fez reanalisar a questão, juntamente, presidente, com a emenda 120 de 2022, porque todos os argumentos que, num primeiro momento, me levaram a entender pela inconstitucionalidade, eles acabam, seja por simetria ao discutido na ação direta de inconstitucionalidade 467, seja em virtude dessa especificação mais detalhada da emenda constitucional 120 de 2022, todos esses argumentos não se aplicam na presente hipótese. Não é possível nós nos referimos a um ferimento à autonomia financeira orçamentária do ente subnacional. E por que isso? Porque não é ele que paga. Aqui, quem cria a obrigação está criando automaticamente a responsabilidade de pagamento. E, obviamente, aquele que cria a obrigação, nesse caso a União, não pode também criar uma obrigação sem fundamento na lei de responsabilidade fiscal, na lei de diretrizes orçamentárias, e ao criar, e nos termos do parágrafo 8º do artigo 198 da Constituição, ao consignar no Orçamento Geral da União, com dotação própria e exclusiva, afasta qualquer, entre aspas, aqui, prejuízo aos entes subnacionais. É algo que sempre discutimos aqui em outras questões, ao analisarmos a questão sempre da possibilidade ou não para uma ou outra carreira de piso nacional, além das questões jurídicas, a questão de assimetria entre os estados, assimetria entre os municípios, que levaria, eventualmente, um mesmo piso
levaria, eventualmente, alguns municípios à impossibilidade de pagamento, à impossibilidade de gestão dos seus recursos para outras áreas, para o custeio de outras atividades, para o investimento, que é sempre necessário para políticas públicas, não só de municípios, mas também levaria problemas a outros estados. Isso não ocorre aqui. Na presente hipótese, isso não ocorre porque a Constituição e toda a história da questão dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias demonstra que houve uma evolução constitucional no sentido de unificar a atuação desde o início da estratégia da saúde da família, enquanto política de Estado. Houve a necessidade da aplicação de um federalismo cooperativo, realmente, um federalismo solidário, porque, infelizmente, saúde ou problemas de saúde e endemias não respeitam fronteiras. Não há fronteiras de municípios, fronteiras de estados para problemas de saúde ou para endemias. Então, a legislação toda, ela evoluiu no sentido de transformar isso numa política nacional, de estabelecer as obrigações e responsabilidades no sistema único de saúde, impôs, é verdade, desde 2006, impôs um vínculo direto entre o agente comunitário de saúde e de combate às endemias e a administração pública, em especial nos municípios, pela proximidade à população, mas essa imposição, principalmente aos municípios, essa imposição, ela não deixou de lado a necessidade de se ter uma política nacional. À direita da mesa, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes vota no recurso extraordinário 1.279.765, município de Salvador, contra Simone Rocha de Souza. Primeiro, a alteração constitucional da emenda 51, foi ocorrendo uma evolução no sentido de se colocar a União como responsável também. Primeiro, a União responsável para auxiliar ou complementar, e depois se verificou que, se é necessário uma política nacional de saúde, uma política nacional de combate às endemias, a União deveria assumir essa responsabilidade. Então, passou com a emenda constitucional 120 de 2022, a União passou a responder única e exclusivamente por essa responsabilidade. A partir disso, presidente, não me parece que possamos detectar no caso concreto, no caso específico, aqui na tese analisada, que há desrespeito à iniciativa privativa do chefe do Executivo para dispor sobre o regime jurídico, porque as emendas em nada alteraram a questão seletista ou questão estatutária, estabeleceram um piso. Se não é ele que vai pagar, se não é ele que deve enviar no projeto de lei orçamentária municipal, principalmente, deve reservar um valor para esse pagamento, obviamente, não se pode dizer que há ou houve, ou mesmo que ocorrerá, um desrespeito à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. É ele que continua organizando o sistema com as diretrizes nacionais, é ele que estabelece os cargos, é ele que estabelece a legislação municipal, os concursos, mas o pagamento, em boa hora, agora é integralmente feito pela União. Há, portanto, diferenciações na presente hipótese com outras previsões que já discutimos e iremos discutir, de pisos nacionais. Não parece que aqui realmente não fere o artigo 61 da Constituição, aplicado em simetria aos municípios e estados, não fere a tríplice capacidade
que caracteriza a autonomia do ente municipal. Eu descrevo no voto a questão da autonomia municipal, que é muito importante no Brasil, talvez não, com certeza, o município brasileiro é o município com maior autonomia no mundo, é o município que tem as mesmas autonomias que os Estados-membros têm e que a União, é o município que tem a tríplice capacidade, a capacidade de se auto-organizar pela lei orgânica municipal e pela legislação municipal própria. O artigo 30, o artigo 29 prevê a lei orgânica municipal, o artigo 30 da Constituição Federal, as competências municipais, sendo uma inicial gigantesca, artigo 30, inciso 1º, assuntos de interesse local, mas mais do que isso, é a segunda hipótese dessa tríplice capacidade que garante a autonomia municipal, a capacidade de eleger os seus representantes, prefeito, vice-prefeito, vereadores, e a terceira, que eventualmente poderia haver uma discussão de ferimento com a fixação de pisos nacionais, é a capacidade de, a partir de eleger os seus representantes, gerir administrativa e financeiramente, gerir o município. Obviamente, uma imposição que pudesse gerar algum prejuízo ao município na alocação das suas verbas, isso poderia ou deveria ser melhor analisado dentro da questão de autonomia municipal. Mas aqui eu repito, antes era uma complementariedade da União, agora não resta nenhuma dúvida. Agora é muito claro que é a União que deve prever no seu orçamento, em rubrica específica, para pagar esse piso nacional que ela mesma fixa. Se ela fixar X, quer dizer que é possível esse pagamento, porque só pode, repito, sob pena de, inclusive, responsabilidade do gestor, só pode estabelecer determinado piso de acordo com as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e de acordo com as regras da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O piso salarial, presidente, dos agentes, esse piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e combates à endemia, tem expressa previsão na Constituição Federal, previsão no artigo 195, nos seus parágrafos, inclusive com a emenda constitucional 120 de 22, a partir disso, a partir de uma política nacional de proteção à saúde e de combate às endemias, é um meio de promoção específico do direito à saúde, observando o artigo 3º da Constituição da República, é um mecanismo constitucional nessa hipótese, é um mecanismo constitucional de combate às desigualdades regionais e um instrumento de valorização do trabalho com vistas à promoção da saúde, ou seja, a respeito ao artigo 4º também da Constituição Federal, nos termos de que aqui é um apoio da União. STF julga se o piso nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias é aplicado aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. De norte a sul no país, mas acabam ocorrendo em estados que não têm uma simetria econômica, a União acaba por aqui, diríamos, igualar o combate, igualar de forma mais eficiente e efetiva o combate. A adoção desse piso salarial nacional para todos os agentes, independentemente de regime jurídico, e porque não se mexe realmente com o regime jurídico, que é uma questão que foi invocada, não se determina que deva ser estatutário ou seletista, se determina um piso nacional, evita, como foi salientado várias vezes da tribuna, evita que realidades socioeconômicas díspares criem distinções nesse combate, o que seria de um prejuízo enorme ao Brasil. E nós julgamos vários casos durante a pandemia, várias questões importantes relacionadas à saúde pública e ao combate a essa grande pandemia que tivemos do Covid-19,
onde reforçamos a ideia do federalismo cooperativo. Cada ente deveria atuar dentro das suas competências de maneira mais eficiente possível para afastar os efeitos nefastos da pandemia do Covid-19. E o interesse geral, pelo princípio da predominância do interesse, o interesse geral é da União. E aqui isso se aplica, porque o interesse geral, para que haja um combate nacional às endemias e para que a saúde seja preservada, é da União. E o legislador constituinte derivado, o Congresso Nacional, ao editar as emendas constitucionais, exatamente foi seguindo esse princípio do interesse, da predominância do interesse, concentrando na União. União, dentro da regulamentação do SUS, dentro dessa descentralização, dentro dessa ligação do agente comunitário, principalmente com os municípios, mas você, União, você pode fixar, para acabar com as assimetrias e realidades socioeconômicas díspares dos diversos municípios e estados, você pode fixar um piso salarial nacional e você paga. Veja, não há prejuízo aqui, a meu ver, à autonomia municipal, estadual, mas aqui principalmente a autonomia municipal. Dessa forma, o parágrafo 5º, 6º, 7º, o primeiro e o 5º, com a redação da emenda constitucional 63, que estabeleceu a obrigatoriedade, depois as alterações, a criação dos demais parágrafos pela emenda 120, que dessa forma estabeleceram não só a competência do Congresso Nacional para fixação por lei federal do piso salarial profissional nacional, diretrizes para os planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias. Isso deve ser compatibilizado com os demais princípios constitucionais, com o que rege a distribuição de competências, que é o princípio da predominância do interesse, com respeito às autonomias e autonomia municipal, mas principalmente aqui com o interesse geral, que é da União, de fixar, para que haja um combate mais efetivo e um combate nacionalizado, fixar e, da mesma forma, pagar. Vencimento, os vencimentos ficam sob responsabilidade da União, os recursos destinados ao pagamento serão consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria e exclusiva, e dessa forma não há desrespeito, a meu ver, refletindo melhor sobre o tema, não há desrespeito à competência dos entes federativos. Por isso, entendo, presidente, que seja constitucional essa fixação do teto, do piso nacional salarial. O segundo ponto, presidente, que o município sustenta que a remuneração mínima prevista no artigo 3º, inciso 19, da Lei Municipal 8624, que é composta de parcela intitulada vencimento e da gratificação por avanço de competência, constitui o vencimento inicial, e aí seria superior ao piso salarial. A legislação que entrou em vigor acaba resolvendo esse problema, até porque agora é a União que paga. Com a palavra o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Realçou que o artigo 198, parágrafo 5º, que determinou que a lei federal fixasse o piso mínimo nacional, não teria autorizado que esse piso correspondesse necessariamente à verba denominada vencimento, ou que tivesse composição remuneratória específica. E aí caberia a cada ente federativo decidir isso a respeito. A lei 8629, de 2014, a lei municipal, colocava exatamente isso. Para efeito dessa lei, considera-se remuneração mínima o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência. Em relação a esse tema, presidente, como essa Corte já teve oportunidade de analisar, quando debateu o piso salarial dos professores, na ADI 4167, em 2011,
Me parece, e também na suspensão de segurança 5236, em 2019, de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, e confirmando decisão anteriormente proferida pela ministra, a presidência da ministra Carmen Lúcia, sobre essa questão, o pagamento dos vencimentos acrescidos de verbas em caráter geral e permanente a toda uma categoria indistintamente, não tem o condão de desnaturar, a meu ver, o conceito de piso salarial. Nesse julgamento da DI 4167, transcrevo aqui o voto da eminente ministra relatora, se coloca exatamente essa questão, não vou repetir toda a leitura, mas se coloca exatamente essa questão, que as parcelas idênticas, elas fazem parte da remuneração. As parcelas permanentes, idênticas a toda uma categoria, elas fazem parte do conceito de remuneração. Obviamente, parcelas não permanentes, transitórias ou específicas em virtude da situação de cada pessoa, aí não fariam parte da remuneração padrão, diríamos assim. Da suspensão de segurança 5236, o ministro Dias Toffoli, do Estado do Pará, o ministro Dias Toffoli bem coloca isso no sentido exatamente de que se há uma padronização, essa é a remuneração como um todo. Eu cito aqui também a decisão do eminente ministro, depois cito a ADI 7222, de relatoria do ministro Roberto Barroso, que também vislumbrou aqui essa questão do pagamento do piso salarial e o que seria o piso salarial, para concluir, presidente, que o município, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal, sem desrespeitar o piso nacional, e autorizado pelo artigo 8º da Lei Federal 11.350, optou por vincular os agentes de saúde e de combate às endemias a regime estatutário próprio. Isso é competência do município. Isso, nenhuma das emendas, em nenhum momento na sequência de emendas constitucionais, isso se alterou. Isso é competência. Na pauta recurso extraordinário, 1.279.765 município de Salvador contra Simone Rocha de Souza. Por vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio, fixou remuneração mínima inicial, como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual, e isso é importante, me parece, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. Ou seja, não é diferenciado em razão de uma ou outra pessoa. Então, dentro desse aspecto, estaria aqui, ao meu ver, estaria englobado não só essas duas parcelas, a remuneração mínima igual vencimento do cargo mais gratificação por avanço de competência, isso seria a remuneração mínima. A remuneração mínima seria composta de dois fatores. E repito, porque essa gratificação por avanço de competência, de acordo com a Lei 11.350, de 2006, autorizado pelo artigo 8º da Lei Federal 11.350, que autorizou o regime estatutário próprio, essa segunda parcela que compõe a remuneração final, ela é paga em caráter geral e permanente, ou seja, ela faz parte da própria remuneração. Em fazendo parte da própria remuneração, me parece que a expressão piso salarial deva ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria, acrescida dessa segunda parcela, das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria. Para que não? Porque, na verdade, aqui não há obrigatoriedade, fazendo uma comparação com o que ocorreu
a várias carreiras, aqui não há a obrigatoriedade de pagamento em subsídio único, uma única parcela. São duas parcelas, mas as duas parcelas são fixas, permanentes e de caráter geral. Todos recebem. A somatória da parcela A com a B dá a remuneração final. Essa remuneração final, a meu ver, é que deve ser considerada para fins de piso salarial. Dessa forma, presidente, aqui nos termos dessa reformulação, o meu voto, eu dou provimento parcial ao recurso extraordinário para reformar em parte o acórdão recorrido, determinando que na implementação do pagamento do piso nacional da categoria aos servidores estatutários municipais, seja considerada a interpretação de piso salarial como essas duas parcelas, ou, no caso, em outros casos, já que há repercussão geral, das parcelas que são fixas, permanentes e em caráter geral para todos os servidores, sob pena de nós passarmos a exigir que todos os municípios, em todas as categorias profissionais, adotem subsídio, ou seja, uma única parcela é fixa. Aqui não há parcela vulnerável, por exemplo, se alguém recebesse uma função de gratificação por um exercício num cargo de chefia. Isso não entra, obviamente, porque isso não é uma parcela permanente, fixa e de caráter geral a toda a categoria. Na questão da repercussão geral da tese, eu proponho para o tema 1132 a seguinte tese. 1. É constitucional a aplicação do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, instituído pela Lei 12.994 de 2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, com a redação dada pelas emendas constitucionais 63/2010 e 120/2022. A única diferença que faço em relação, uma complementação em relação ao item 1 da tese do eminente ministro Dias Toffoli, é que eu incluo a emenda 120/2022 para deixar mais clara a questão. E o item 2, a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria, acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor e não tenham por base critérios meritórios individuais. É o voto, presidente. Senhora presidente, queria fazer uma observação. Mas... Pois não, doutor. Licença. É uma questão de fato? Isso, exato. Boa tarde, cumprimento o excelentíssimo senhor relator, presidente, ministros. 3 pontos bem específicos, realmente questões de fato. A primeira sobre os dois sobre o ponto 2, excelentíssimo ministro relator. A primeira sobre a opção pelo regime jurídico estatutário realizado em Salvador. A peça 91, a lei que Vossa Excelência citou, 7.955 de 2011, delegou aos agentes da tela, homem de pele branca se curva para falar no microfone da tribuna do Supremo Tribunal Federal. De modo que a peça 92 é um contra-cheque do agente de saúde celitista do âmbito do município de Salvador. Então, esses regimes convivem, e isso é uma questão de fato a ser esclarecida, excelência, porque a gratificação de competência que foi contada, ela não é dada em caráter permanente, portanto, deve ser excluída do piso. 1, porque ela não está nesse contra-cheque, peça 92 dos autos. 2, porque o próprio município, na lei de 2022, que estabelece o piso, cortou o artigo 4º da lei de 2022 do município de Salvador, citada pelo excelente senhor ministro relator, 9.646 de 2022, peça 146 dos autos, em seu artigo 4º, cortou esta gratificação de permanência para os agentes, demonstrando que ela não é uma gratificação paga em caráter permanente. É o doutor Wilson Chaves, é isso? É o doutor Wilson Chaves de França?
Aqui, Yuri Arléu, Excelência, advogado da recorrida. Yuri Oliveira Arléu. Obrigada, doutor. Excelência, pela ordem. Pois não, questão de fato também? Só um esclarecimento que envolve a lei, como é uma lei municipal, me parece que acaba se tornando uma questão de fato aqui nessa corte. Pois não. Essa lei que foi modificada... Agora sim, o doutor... Wilson. Isso. Essa lei que foi Wilson, modificada... Né? Isso, Wilson. Ela foi uma lei que instituiu um novo regime. Me parece que esse aspecto fático, como bem posto já pelo ministro relator, é um aspecto irrelevante na fixação da tese, porque ela se aplica... A lei nova é uma lei que extinguiu não só esta, como diversas gratificações, a fim de fazer com que se desse cumprimento ao que foi previsto na nova emenda, para fazer com que o vencimento, previsto na Constituição dessa forma, fosse de recurso extraordinário 1.279.765, município de Salvador, contra Simone Rocha de Souza. Sem entrar, porque até não seria nem o caso de nós analisarmos cada gratificação. Me parece que, independentemente da lei que foi revogada, o excelentíssimo senhor ministro relator do feito, ministro Alexandre de Moraes, e da nova legislação, todas as verbas que antes eram consideradas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, estão dentro. O que não está fora, independentemente de ter sido substituído ou não. Isso vai ser analisado dentro do contexto final. Permanente não é eterno. Exatamente. Até porque eu faço a mesma comparação com o nosso regime jurídico da magistratura quando veio o subsídio. Eram várias verbas, houve a substituição pelo subsídio. Obrigada, ministro Alexandre. A ministra Carmen Lúcia havia pedido a palavra. Com licença ao ministro Toffoli, que é quem teria que se pronunciar agora, apenas para nem há um esclarecimento, ministro Alexandre, é só para ver se está perfeitamente enquadrado. Mas antes, cumprimento o presidente, Vossa Excelência, os senhores ministros, o senhor vice-procurador-geral, doutor Paulo Gonês, senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Apenas, ministro Alexandre, para ver se está devidamente acertado assim. Nós temos aqui uma situação, digamos, um pouco especial. O servidor é do município e quem paga vamos dizer, é o vencimento mesmo. Aqui não é a remuneração, porque a remuneração se compõe do vencimento mais gratificações, parcelas, etc. Então, este vencimento, que é composto do fixo referente ao cargo, mais esta parcela correspondente a, como Vossa Excelência definiu, for referente ao cargo, em razão da função, de maneira genérica e permanente. Este aqui compõe... Com a palavra, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Sendo este piso, certo? Então, aqui, a peculiaridade da situação constitucional desse servidor é que ele é servidor do município. Vossa Excelência enfatizou agora, ao final do voto, exatamente, não se alterou nem regime jurídico, de que não tratou, isso está aí no artigo 37, valendo para todo mundo, pode-se valer disso ou não, pode vir até alguma mudança, de um lado. De outro, o vínculo é com o município. Por que isso é importante do que Vossa Excelência anotou? Porque nós sabemos que o repasse é para isso, só para isso, devido a isso, mas a vinculação de um servidor a cargos que compõem os quadros da pessoa jurídica, da pessoa federada, não se resume a pagamento disso. Isto tem aposentadoria, isto tem licenças, isso tem uma série... O regime jurídico não se alterou. O que foi questionado aqui foi o pagamento, o que seria este piso, e agora a definição constitucional pela emenda 120 da obrigação da União de repassar para pagar. Ponto. Não estamos tratando de outros assuntos, até porque, como isso se refere a todos os municípios e estados e Distrito Federal, nós vamos ter situações as mais variadas, desde alguns que tinham uma carreira, desde outros que não são de carreira, desde alguns que têm, como Vossa Excelência lembrou, ele pode ser exatamente um agente comunitário, mas que coordena um grupo, digamos. Isto não altera em nada para nós, porque não é isso que é o objeto dessa questão, nem que está sendo decidido. Aqui, Vossa Excelência
vota no sentido de considerar constitucional a definição do parágrafo 5º do artigo 198, porque, a despeito de ser, sim, uma interferência, não intervenção, mas uma interferência da União, num regime de servidores do município e do Estado, para fins de pagamento e fixação do valor do vencimento básico. Nada impede que tenha até mais, mas só que aí a União não vai ter que pagar. Aí é o município que paga. Aí o município ou o Estado é que paga. Mas o certo é que nós estamos tratando só deste ponto, e eu estou enfatizando, porque Vossa Excelência afirmou no belíssimo voto e mais longo, para enfatizar do que estamos tratando, deste objeto. Exato. O servidor é do município, do Estado, continua sendo. O regime jurídico é o que for fixado, que já estava fixado. Por isso, é de pouco interesse, talvez, o advogado enfatizou, o contra-cheque. Não, o contra-cheque, como é que paga, o que foi, isso é a forma, isso é processo, procedimento, isso é outra coisa. O que nós estamos tratando é o agente comunitário tem esse direito constitucional e a União tem um dever constitucional e o município também tem o direito constitucional de exigir que lhe seja repassado nos termos orçados, portanto, previsto em orçamento aquilo. E este é o dever da União com os municípios e com os estados e com o Distrito Federal, este é o direito do agente comunitário, é isso que, de maneira clara, está sendo definido. Tudo mais, regime jurídico, licença, eu estou dizendo porque alguém pode dizer, mas aonde? Não, isso aqui é o que a Constituição definiu, nós estamos dizendo que este pagamento é constitucional. E até aqui é exatamente isso, ministra Carmen. E uma complementação, que às vezes quem nos ouve não está acostumado com a administração. O que a administração municipal, estadual, federal, muitas vezes faz? Para não ter problemas entre categorias diversas, fixa uma remuneração padrão X, para falar que todas ganham a mesma coisa. Vencimento. Fixa o vencimento. O vencimento X. Só que aí dá uma parcela, e essa parcela é para todos, é permanente, por ter curso superior, por exemplo. Só que essa parcela, ela faz parte da remuneração, às vezes é maior. E é maior, às vezes, do que o vencimento, que é o caso... Mas para que não tenha problema entre carreiras. Na verdade, o problema surge sempre, mas há um discurso político que não há problema entre carreiras. Então, a pergunta que eu faço e respondo na questão do que é o piso salarial, qual é a contraprestação pecuniária mínima, é o seguinte: todos vocês, agentes comunitários desse município, recebem isso de forma idêntica? Essa é a remuneração final, composta de algumas parcelas. Ministro Alexandre, Vossa Excelência me concede uma Por favor. Embora não queira antecipar o debate, mas só para compreender... Na direita da mesa, ao lado da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, pede a palavra o excelentíssimo senhor ministro a alteração Luiz da Edson compreensão Fachin. que houver inicialmente lançado no plenário virtual. Nada obstante, quanto à noção de piso, Vossa Excelência manteve o que assentou no voto. Exato, isso sim. Pois não. Obrigada, então, ministra Carmen Lúcia. Eu que agradeço, e agradeço ao ministro Alexandre e ao ministro Toffoli. E agora eu concedo a palavra ao ministro Dias Toffoli, que apresentou destaque no plenário virtual. Boa tarde, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhoras e senhores, senhores ministros, senhor procurador-geral eleitoral, aqui representando a Procuradoria-Geral da República, os advogados, especialmente os oficiais, servidores, todos que nos acompanham. Um especial cumprimento também ao querido ministro Luiz Fux, nesse dia de hoje. Pensava que iria encontrá-lo aqui para dar um abraço pessoalmente. À esquerda da mesa, de costas para a plateia, quem fala é o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli. Os nossos desejos de felicidades, que Deus o abençoe sempre. E, senhora presidente, destaco aqui também aquilo que inicialmente manifestou o eminente relator, a quem cumprimento especialmente pelo voto proferido e pela abertura ao debate. STF julga-se o piso nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias é aplicável aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ampliamos para todos recurso extraordinário 1.279.765. Município de Salvador contra Simone Rocha de Souza. Eu dizia exatamente que isso daria um maior tempo para o debate. Muitas vezes aqui
no momento da leitura de um voto, não dá um tempo imediato, e isso levava a muitos pedidos de vista. Vejam que com o plenário virtual, o número de vistas tem diminuído, né? Os números de destaque, muitas vezes, os eminentes advogados às vezes não ficam sabendo, mas nós conversamos entre nós, alteramos posições de voto, fazemos adendos ao voto que está ocorrendo no plenário virtual, não é? Essa noite mesmo, ministro Alexandre de Moraes, tivemos que ficar à madrugada trabalhando para ver as sustentações orais nos casos de Vossa Excelência, porque não se pode votar sem assistir às sustentações orais, que isso foi um compromisso que eu assumi, e isso é algo que eu sempre digo, senhora presidente, Vossa Excelência, que é presidente do CNJ também, e tem feito um trabalho excepcional à frente do Conselho, eu sempre disse isso aos outros tribunais. O modelo do Supremo Tribunal Federal de plenário virtual respeita plenamente a transparência e o devido processo legal. Outros tribunais... E se Vossa Excelência me permite, agora em junho nós vamos lançar uma nova face do plenário virtual que vai permitir a interação entre os ministros, que hoje nós temos alguma dificuldade. Reitera a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Né, que se vai se fazendo passo a passo, ele também vai se refletir a partir de junho no nosso plenário virtual. E isso são ferramentas que vão, de acordo com a utilização, demonstrando a sua necessidade. Parabenizo Vossa Excelência. E eu sempre dialoguei com os colegas do Superior Tribunal de Justiça, de outros tribunais, que não abrem o voto. Ou tribunais de justiça que não abrem o voto. Isso vai chegar, esse tema vai chegar aqui a esta corte em um dado momento. Já disse aos colegas de tribunais estaduais, de tribunais superiores, que não colocam a transparência do voto, que não colocam a possibilidade ou a necessidade de se abrir a sustentação oral para poder abrir o canal do voto. Eu não posso votar, nenhum de nós, em nenhum caso no plenário virtual, sem antes passar pela audiência completa das sustentações orais. Isso talvez é importante dizer, porque talvez nem as senhoras e os senhores advogados tenham a noção disso, de que a nossa ferramenta exige isso. Exige que nós tenhamos realmente que passar pela integralidade das manifestações que estão colocadas no plenário virtual. Então, isso eu digo para corroborar e reafirmar e adendar aquilo que destacou o eminente relator. E nesse debate dialógico que é do colegiado, evidentemente a divergência ela é natural do colegiado, por isso que somos um colegiado, e muitas vezes nós chegamos ao entendimento de que um colega, no ponto, estava com um posicionamento mais adequado, mais consentâneo com a realidade da situação. Eu cumprimento o eminente ministro Alexandre de Moraes. Já o fiz em caso de relatoria da minha relatoria que Vossa Excelência divergiu e tive a oportunidade, né, de fazer o mesmo. Isso é da essência do colegiado e, quando não há concordância, mantemos as divergências. Aqui, no caso concreto, senhora presidente, o voto que eu trago, ele seria parcialmente divergente ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque no ponto do conceito piso salarial, eu estava acompanhando o voto de Sua Excelência proferido no plenário virtual. Como Sua Excelência, no primeiro ponto da tese, em relação à constitucionalidade da lei federal a respeito da remuneração dos agentes, dos entes nacionais, tanto da federação como dos estados, do Distrito Federal e municípios, Sua Excelência agora julga constitucional, eu, então, vou, evidentemente, deixar de apresentar divergência, porque, no momento, o meu voto é absolutamente coincidente com o voto do eminente relator,
Assim como sempre o faço, farei a juntada do voto, porque já preparado, por escrito, com várias páginas, mas eu simplesmente digo que acompanho o eminente relator na integralidade e nas teses. Ministros votam processo recurso extraordinário 1.279.775. Município de Salvador contra Simone Rocha de Souza. Itens 1 e 2. Presidente, boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro Gilmar Mendes. Seja bem-vindo também. Boa tarde, presidente. Na imagem, excelentíssima senhora ministra, olha para a tela. Cumprimentar a todos, cumprimentar o eminente relator e todas as falas. E se me permitisse uma virtual licença, do plenário do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Me posicionar e adiantar o meu voto ao fundo, estante na com linha livros. Esposada pelo eminente relator. Tenho voto também sobre o tema, me debrucei sobre essa questão, mas considerando a amplitude dos debates que já vem do plenário virtual, eu me limito a subscrever o voto do eminente relator, no sentido do provimento parcial do recurso extraordinário. Obrigada, ministro Gilmar Mendes. Então, nós agora colhemos o terceiro voto no sentido da procedência, ou melhor, do provimento parcial ao recurso extraordinário, e com a tese também proposta pelo eminente relator, e eu colho o voto do ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, minha saudação, ministra Carmen Lúcia, eminente relator, ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes, que já proferiram também. À direita da mesa, à ponta da mesa, ao lado do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. À ponta da mesa tem o excelentíssimo senhor ministro André Mendonça. Minha felicitação por mais um ano de vida e a gratidão também da nossa parte, tenho a certeza de tê-lo aqui como colega do Supremo Tribunal Federal. Senhor Subprocurador-Geral da República, senhores advogados, servidores e todos aqueles que nos acompanham. No primeiro ponto da tese, senhora presidente, eu adiro integralmente à tese trazida pelo ministro Alexandre de Moraes e que já foi objeto dos correspondentes acompanhamentos. No tocante, porém, ao segundo tópico, peço vênia ao eminente relator para dele divergir e vou me centrar aqui nos argumentos, até por economia, em relação à definição somente do piso salarial. Eu rememoro o conteúdo do voto do eminente ministro Joaquim Barbosa na ADI 4167, que tratava do julgamento da questão do piso salarial dos professores, onde Sua Excelência assim pontuou: o objetivo da norma é definir que o piso não compreende vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, isto é, refere-se apenas ao vencimento, valor diretamente relacionado ao serviço prestado. De outra forma, a distinção seria inócua. Em suma, ele conclui, entendo ser improcedente o pedido para interpretar piso como remuneração global. No presente caso, o artigo 9A da lei que regulamenta o piso salarial dos profissionais de saúde aqui tratados, especifica que o piso salarial profissional é o valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial da carreira. Então, nós temos que definir o que constituiria esse vencimento inicial. E eu me socorro, para tanto, do Estatuto do Servidor Público, a Lei 8.112, que é uma norma geral correspondente à disciplina do serviço público e também naquilo que corresponde à questão dos pagamentos aos servidores públicos. Artigo 40. Vencimento.
é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei. Artigo 41, remuneração. É o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, quaisquer que sejam as nomenclaturas. Pode ser uma hoje, pode mudar amanhã. Vencimento é o vencimento básico, é o valor básico, sobre o qual incidem gratificações que constituem a soma disso, a remuneração. Que gratificações, que vantagens são essas? Diz o artigo 41, são as vantagens permanentes. E o artigo 9A fala em vencimento, não fala em remuneração. Dito isso, eu divirjo da tese, eu me alinho ao entendimento de que o piso salarial corresponde àquilo que constitui o vencimento e não as verbas pecuniárias correspondentes, sejam elas fixas, genéricas ou permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria. Por óbvio, não compreende os valores correspondentes a uma função específica, cargos comissionados, etc. Portanto, nesse segundo ponto, a tese que eu proponho é a expressão piso salarial deve ser interpretada como definida pelo artigo 9A da Lei 11.350 de 2006, ou seja, como vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, sem considerar o acréscimo de qualquer espécie de gratificação ou verba remuneratória. E, no tocante, portanto, à conclusão... Ministro bebe água. Do julgamento... Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro André Mendonça. Já referidas e mais respeitosas na pauta, recurso extraordinário 1.279.765, município de Salvador contra Simone Rocha de Souza. Para manter o acordo recorrido, julgando procedente o pedido inicial, determinando a implementação do piso nacional da categoria nos termos da Lei 11.350 de 2006 e regulamentos correspondentes. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro André Mendonça. Colho agora o voto do ministro Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor subprocurador-geral da República, Nunes Marques, ministro do STF, por videoconferência. Senhores servidores, muito boa tarde a todos. Senhora presidente, antes de ao mais fundo nada, da quero imagem, saudar fachada do STF em o céu ministro Luiz Fux azul. Pela passagem natalícia, lhe desejando muita saúde, muita paz e muita felicidade extensiva a toda a sua família. Quero também parabenizar o eminente relator pelo percussiente voto, que, quanto ao mérito, não tenho nada mais a colaborar com o que já fora dito por Sua Excelência. Mas, quanto à tese, me preocupa essa definição, porque ela pode transcender os umbrais do limite desse processo. Estaríamos aqui a fixar a definição de piso salarial. E lembrando uma chega feita pelo ministro Dias Toffoli, a exemplo de uma remuneração de caráter permanente, ela não é eterna. Então, me preocupa muito essa definição de piso salarial, quando até então essa definição dizia respeito ao vencimento básico do servidor. E isso vai retratar diretamente na sua aposentadoria. E volto a me utilizar da expressão dita pelo ministro Dias Toffoli. Muitas dessas gratificações, que são pagas de forma genérica e permanente, elas não são incorporadas à aposentadoria desses agentes. Somente respeitando, ou melhor, definindo o piso salarial como vencimento básico, é que se garante que eles tenham, de uma forma prospectiva, após a aposentação,
esse ganho de qualidade de vida. Então, é a única divergência mínima que eu tenho em relação ao voto do eminente relator, como fez o ministro André Mendonça, é que o piso salarial seja assim definido como vencimento básico do servidor. É como voto, senhora presidente. Ministro Nunes Marques, não é mínima. Esse é o ponto. E presidente, permite? Pois não, ministro Alexandre de Moraes. Nós corremos aqui um risco de aumentar o custo enormemente. Recentemente, o CNJ suspendeu e depois o TCU suspendeu um caso absolutamente análogo aqui em relação à magistratura. O que se pretende com a divergência? A remuneração. Com a palavra, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator do feito. 10. 5 mais 5. STF julga-se o piso nacional para agentes comunitários de saúde e de endemias o adicional por tempo é aplicado aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Recurso extraordinário 1.279.765. Município de Salvador contra Simone Rocha de Souza. Que entrou na carreira para todos. O que se pretende agora é que, na verdade, o piso seja o 5 e ainda se pague mais 10. Veja, qual foi a grande questão discutida no TCU recentemente? O subsídio, o salário do magistrado era salário base e verba de representação. Foi substituído pelo subsídio. Então, aqui, isso seria a remuneração, esse é o piso salarial que a União vai pagar. E se pretender, alguns pretenderam destacar, e além do subsídio, receber mais essa verba de representação. Ou seja, o que se pretende é que um mesmo valor seja pago tanto pela União quanto pelo município. Não, a meu ver, com todo respeito, não foi essa a determinação constitucional. Ministro Alexandre de Moraes, me perdoe, mas me parece que nós não estamos tratando do regime do subsídio. Neste caso aqui, mas o conceito de salarial, piso salarial. É isso que nós temos. Intervém, excelentíssima senhora ministra presidente. Sim, mas, presidente, o piso salarial, o que é o piso salarial? O piso salarial é, eu presto concurso para agente comunitário de saúde. No primeiro dia eu vou ganhar X. Esse é o piso salarial. Ninguém ganha menos do que eu, certo? Ninguém. O piso salarial é composto de duas verbas aqui. Agora, o que se pretende é dizer que não são essas duas verbas. Esse é o problema. É que o piso salarial é a contraprestação paga pelo exercício de um cargo ou de uma função. Seria, basicamente, esse é o conceito. Exato. Ninguém pode receber menos, é piso. Com todo respeito, porque Vossa Excelência invocou uma compreensão com relação ao subsídio adicional por tempo de serviço. Não. Talvez eu não tenha sido claro. A questão é o seguinte, o piso salarial ninguém pode ganhar menos, só que esse piso salarial, às vezes, não é pago em parcela única. É pago em duas parcelas que todos recebem. Quem tiver adicional por tempo de serviço não entra nesse piso salarial. Só que essas duas parcelas de quem acabou de ingressar na carreira e todos ganham igual, essas duas parcelas, ao meu ver, essas duas compõem o piso salarial. Não, eu compreendi e essa é uma discussão extremamente válida e com fundamentos expressivos de diferentes ângulos. Eu só digo que a situação é diferente só para que nós fiquemos aqui na discussão de piso salarial. Uma questão de fato, presidente, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de só destacar um documento dos autos para que Vossas Excelências pudessem formar um entendimento sobre essa questão de fato. Existe nos autos, eminente relator, a Lei Municipal Complementar do Município de Salvador, 001, de 1991, e no artigo 56 diz, juntada pelo procurador do município, vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor público pelo efetivo exercício do cargo com valor fixado em lei.
e no artigo 58. Fala da tribuna do Supremo Tribunal Federal, de frente para a excelentíssima senhora ministra presidente. É o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter Imagem mulher de pele permanente. clara, cabelo acobreado, usa beca sobre as roupas. Já foi trazido, e aí não é, com todo respeito, questão de fato. Pois não. Não, apenas fazer uma referência, presidente, que me parece que o ministro Alexandre já pôs. Nós estamos nos valendo de uma expressão que é de um regime seletista, que é piso salarial, para um regime administrativo, que não usa essa terminologia. Quando a gente tenta casar essas coisas, é que dá esse tipo de demanda para interpretar e se saber. Como aqui nós temos um vencimento, e a própria Constituição faz referência ao vencimento, parece-me que o que o ministro Alexandre e também o ministro Toffoli, já acompanhado pelo ministro Gilmar, estão dizendo aqui, o vencimento, diferente do que se poderia alegar, pode ser composta de um total que é atribuído pelo exercício do cargo ou por mais de um, eu vou dizer parcela, eu não gosto muito da palavra parcela, só porque a Constituição diz que, quando fala em parcela, fala em o subsídio fala em parcela única. Ora, se é parte, não é único. Né? Há uma confusão qualquer aí. Mas, de toda sorte, aqui é isso. Este vencimento, que corresponde ao que é definido como piso salarial, pode ser composta de um valor fixado, né, no correspondente ao cargo, neste valor, mais tanto em razão exatamente do exercício daquela função. Isso é o que o ministro Alexandre, me parece, aquela hora que eu perguntei era para deixar claro isso. Estamos falando disso. Alguém é coordenador, alguém está numa situação de insalubridade. Esses acréscimos não são, portanto, nem genéricos nem permanentes e não compõem isto que é o vencimento, que este está a cargo da União e este compõe, portanto, o vencimento a ser, enfim, bancado pela União. Se é que eu entendi bem a proposta, apenas para deixar claro isso. Senhora presidente, eu penso que a manifestação, né, e a luz que traz a ministra Carmen Lúcia elucida bem esse debate. Só agregaria o seguinte, porque, ao fim e ao cabo, o que nós temos aqui é a teleologia da norma federal. O que a norma federal quer? Ela quer que, em todos os entes da federação, nacional e subnacionais, não se tenha um valor total que seja inferior a X. Que seja inferior a X. A terminologia utilizada, e penso que foi muito oportuna a intervenção da ministra Carmen Lúcia, não pode nos levar a uma reinterpretação que significa aquilo que acabou de dizer o relator. Ao invés de 5, vai ser 5 mais 10. Porque a teleologia da uniformização federal, ela foi para que se tenha um piso, para usar o termo, um piso mínimo igual em todos os entes da Federação Brasileira para quem exerce essa atividade de agente comunitário de saúde ou de endemia. Então, evidentemente que isso não exclui aos municípios outros adendos, outros acréscimos. O que a norma federal procurou e a emenda constitucional procurou efetivar é que teria, sim, um piso mínimo e esse piso mínimo tem que ser garantido pelos entes da federação e, inclusive, com recursos da União para socorrer os entes em relação às suas necessidades. É isso. Então, aqui, se nós formos, com a devida vênia do ministro André Mendonça, julgar pelos conceitos técnicos da lei do Estatuto do Servidor Público, nós estaríamos subvertendo a intenção do próprio legislador federal e dando um acréscimo que não foi o objeto da legislação federal ou da própria emenda. Mas não se exclui dos municípios e dos estados do Distrito Federal fazê-los. Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, e toda
a produção normativa subnacional fazer acréscimos. Mas aqui nós estamos a julgar a constitucionalidade da norma diante de um enforcement da União para estados, Distrito Federal e municípios. Vossa Excelência me permite uma parte, ministro, já que creio que se iniciou o debate. Por esse raciocínio, Vossa Excelência, apenas estou verificando quais são as posições congruentes e dissonantes. Fixar um piso nacional para os agentes desta atividade de saúde, isso significa que no município esse piso pode ser alcançado por aquilo que integra o vencimento básico, mas, na verdade, compreende também a remuneração. Logo, o vencimento básico, agente de saúde no município, julga-se o piso será nacional menor para do que o piso agentes nacional. comunitários de saúde e de endemias, é aplicável aos servidores de Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Esclarecimentos e a defesa feita pelo ministro Dias Toffoli, fiz o meu voto embasado na lei do servidor público, mas também nos precedentes do Supremo, principalmente na questão dos professores, quando se definiu o que era ali piso salarial daquela categoria. Penso eu que se nós mudarmos isso hoje, na minha visão, nós estamos mudando constitucionalmente todo o conceito de piso salarial em relação a todas as categorias. Então, talvez tentando trazer uma equação num sentido para essa situação. Na pauta RE 1279765, município de Salvador contra Simone Rocha de Souza. Mais acurada, uma série de consequências que, em relação a outras decisões que o Supremo Tribunal Federal já tomou em relação à definição de piso salarial. Mas Vossa Excelência concorda que um vencimento pode ser composto de uma parte fixa, inicialmente para o cargo, mais esta parcela que a lei estabeleceu, ou não? Não, a leitura que eu faço é a leitura não só do que dispõe ali no artigo 40 e 41, que fala que qualquer outra verba permanente, ela inclui o conceito de remuneração, mas não o conceito de vencimento. Presidente. Pois é, então, para Vossa Excelência, tem que ser uma única parcela, o vencimento é uma única parcela e... Sobre o qual normalmente incidiriam aquelas verbas, aquelas gratificações. Sim, mas aqui a lei fixou um outro dado, a ser incluído neste total. Exato. Ministra Carmen, me permite... Por favor. Qual que me parece o grande problema que nós temos que pensar, porque é a repercussão geral. Pede a palavra ao excelentíssimo senhor ministro, relator do feito, ministro Alexandre de Moraes. O salário, vamos usar um termo popular, o salário... Não, é um termo do regime seletista. Sim, mas é o que... O salário inicial do agente em 10, fixa em 10 mil. Então, o município fixou em 10 mil. Só que fixou salário ou piso e verba de representação para todos. Todos que prestarem concurso e ingressarem no primeiro dia vão ganhar 10 mil. Aí vem o piso nacional, fixa 10. Se nós entendermos que os 5 mais 5, que todos ingressaram ganhando 10, não é o piso, só essa verba chamada salário é 5, não a remuneração, a pessoa, então, automaticamente, dos 10 vai passar a ganhar 15. Não foi essa a intenção. Por mais que mereça ganhar 15, 20, a intenção foi, ninguém pode ganhar menos do que 10. Nós chegaremos no município e perguntaremos, alguém de vocês ganha menos do que 10, independentemente das condições pessoais, das verbas pessoais? Não, o salário, a remuneração inicial de quem presta concurso é 10. Então, já está, ao meu ver, obviamente, essa é a grande divergência. Ao meu ver, esses 10 correspondem aos 10 da União. Se nós pegarmos só uma parcela, aqui o município só paga 5, a União tem que dar 10 e o município continua pagando 5. Nós vamos ter um aumento de 50%.
no orçamento geral. Ministro, é que a norma constitucional estabelece que, e cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxiliares, gratificações. Então, esta definição precisa de ser muito clara e objetiva, porque senão nós também vamos afastar que aquilo que era ganho como verba de representação, no exemplo dado por Vossa Excelência, que aquele município pagava 5, agora paga 10 e não paga mais verba de representação. Nós precisamos saber como vai ser essa composição. Carmen Lúcia, ministra do STF. O Fachin já tinha alertado. É por isso que tem que ser a verba fixa, genérica e permanente. Apenas todos ganham igual. Dá um dado concreto, perdoe, presidente, mas o tema merece essa atenção. Hoje o salário mínimo, previsão 2023, R$ 1.300, mais ou menos isso. Ao se estabelecer um piso salarial de uma categoria específica, a nível constitucional, se pressupõe, penso eu, um reconhecimento especial àquela categoria, a necessidade de um valor remuneratório mais digno, dadas as qualificações dessas pessoas, o trabalho que ela exerce, a relevância social do trabalho. Hoje, a previsão desse piso, consideradas a tese em relação ao qual eu divirjo, é 1.550. Então, para que o piso? Está quase no valor do salário mínimo. É que aqui, apesar da objetivação do recurso extraordinário, que nos leva a um tema de repercussão geral, na verdade, está se partindo do caso concreto. Mas, numa ação de controle concentrado, seria muito mais fácil nós estabelecermos as definições e partirmos dos conceitos. Por isso que eu digo, seja no regime estatutário, seja no regime seletista, há necessidade de compreensão. Sim, eu compreendo a linha de raciocínio de Ministra Rosa Weber, presidente do STF. É a mesma do regime seletista. Salário é uma coisa, remuneração o que é? É o salário mais algumas verbas. Agora, o próprio ministro Alexandre, quando votou, ele ainda fez a referência em alguns locais, para não surgir problema com outras categorias, se dá para uma determinada categoria um reajuste, na verdade, de vencimento no regime seletista, com uma outra denominação, para evitar que outras categorias, né, se insurjam, ou digo. Então, essa talvez seja a nossa grande dificuldade. Senhora presidente. Pois não. Não, por favor. Senhora presidente, eu só queria rememorar aqui que a emenda do acórdão da repercussão geral. Inclusive, eu fiquei vencido. O tema 120. O tema. Tá. O recurso é do município de Salvador. Eu nem abriria, para usar a expressão do ministro Marco Aurélio, um embrulho, porque eu fiquei vencido. Eu entendi que não havia tema constitucional e nem repercussão geral da questão. Vejo aqui a ata. O tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão. Vencidos os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Não se manifestou a ministra Rosa Weber. É naquela época antiga que acompanhava, então, a posição do relator. O relator foi o ministro Fux. O tribunal, por maioria, reconheceu a existente repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Pois bem, qual é a emenda? Recurso extraordinário, representativo da controvérsia, administrativo, agentes comunitários de saúde e de endemias, piso salarial nacional, Lei 11.350/2006, com as alterações da Lei 12.994/2014, artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional 63 de 2010, alegada contrariedade ao princípio da autonomia orçamentária e ao Pacto Federativo, a aplicabilidade da Lei 11.350/2006 aos servidores municipais, independentemente do regime jurídico a que se submetam, alcance da expressão piso salarial nessas leis. Multiplicidade de recursos extraordinários sobre essas leis.
dissenso jurisprudencial, papel uniformizador do Supremo Tribunal Federal, relevância da questão constitucional, manifestação pela existência da repercussão geral. Ou seja, qualquer definição que nós venhamos a dar ao conceito de piso salarial será única e estritamente relativo às respectivas categorias abrangidas pela legislação aqui tratada. Não será uma repercussão geral que irá repercutir universalmente em todas as carreiras do serviço público em todos os entes da federação. Era isso que eu gostaria de esclarecer. Esse aspecto é muito relevante, sem dúvida. Presidente, pois não. Sempre que essas questões envolvem piso nacional, me trazem uma certa perplexidade. Acho que é uma dificuldade conceitual aí. Mas eu leio o artigo 198, parágrafo 7º, na redação da emenda constitucional número 120. Diz assim: o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União. Considero muito importante essa proposição. E aí continua: e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. A minha leitura é de que a parte sob responsabilidade integral da União, integral, porque fora disso eu acho que seria inconstitucional, e vou dizer isso do meu voto, é o piso. E o município tem a faculdade, a prerrogativa política de querer ou não querer acrescentar vantagens àquele vencimento. Quando nós todos estudávamos, Carmen e eu, pelo menos, fizemos de faquinha, fizemos concurso para procurador do Estado, nós aprendemos remuneração igual vencimento mais vantagens. Mas as vantagens não são propriamente um direito subjetivo, elas são concedidas ou não. De modo que, se eu bem entendi, essa é a posição do ministro Alexandre e com ela eu estou de acordo. Portanto, é piso. O município pode querer pagar mais, se puder, não é obrigado, mas pode. Essa que é a leitura que me parece correta desse dispositivo na redação da emenda constitucional 120. E creio que essa é a posição do ministro Alexandre, que me parece bem. Para essa realidade. Porque nós só estamos falando. Porque senão a União seria responsável para pagar, além daquilo que é um piso nacional para todos os entes da federação, também aquilo que lhe aprover lá no município de Marília, no município de Pindamonhangaba, no município de Santos. Porque se nós não estabelecermos o conceito de tese para essa realidade de piso salarial trazida pelo eminente relator, por isso que eu o acompanhava, inclusive, no seu voto originário do plenário virtual nessa parte, que é exatamente definir aquilo que vai ser responsabilidade da União. Senão a União vai ficar sem ter ideia do que ela é responsável. E esse aspecto justamente é que levou ao reajuste do voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou suspender a sessão, porque eu tenho, inclusive, compromisso agora, são 16h07 ou 16h10, mas eu só... Ministro Nunes Marques, eu fiquei com uma pequena dúvida. Vossa Excelência está acompanhando o voto do relator ou o voto do ministro André Mendonça? Eu fiquei com dúvida, me perdoe. Senhora presidente, diante dos debates, né, eu preciso desse intervalo para saber. Porque a minha grande preocupação com essas vantagens, e agora eu tive um norte, é termos o olhar nos inativos. Se a tese do eminente relator, e eu já estou aqui quedante a acompanhar Sua Excelência, quando ele trata que essa verba tem que ser fixa em caráter permanente, e ele fez a analogia com aquele vencimento de entrada na carreira e aquilo que eu imaginei que fosse, né? E aí nós temos essas gratificações, né, prolabore faciendo, que às vezes só são reconhecidas posteriormente, não são estendidas ao inativo. Então, a minha preocupação é que, quando se obedeça esse piso, que o relator bem exemplificou, como aquele de entrada na carreira, ele seja automaticamente pago também os inativos. Com esse olhar, eu, durante o intervalo, eu estou fazendo análise
tentando mitigar a tese de Sua Excelência, do bom sentido, ministro Alexandre de Moraes, gratificação por gratificação. E até agora, confesso que não achei nenhuma hipótese que fugisse à tese de Sua Excelência. Então, muito provavelmente eu acompanho, mas como a gente está no intervalo, eu deixo para concluir meu voto em relação à segunda parte da tese, após o intervalo, se Vossa Excelência se me permitir. E, sem dúvida, ministro Nunes Marques, todos nós estamos refletindo e a tese tem que ser definida depois até do próprio julgamento, né, do recurso extraordinário. Como temos feito, vamos todos refletir, aproveitar esses minutos, então. Está suspensa a sessão. Ao centro da mesa, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do